Vamos lá, gente. Pegar aqui um pouco de estudos do direito, né? Mas eu quero pegar um aspecto aqui, que é o aspecto da máquina burocrática que sustenta todo o sistema judiciário, né? E logo o jurídico. Isso tem a ver com a estrutura do Estado, né? Que constitui o poder, e é esse poder que faz a justiça funcionar, porque só um Estado com capacidade de coerção pode fazer com que as sentenças sejam cumpridas de acordo com as leis, né? Se eu estiver errado, comente aqui no comentário. E aí é o seguinte, como eu estou trabalhando muito com serventias, tá me dando aqui uma necessidade de trabalhar um pouco o conceito da burocracia. E aí eu vim aqui, comecei a fazer algumas pesquisas e vou registrar um pouco aqui do que eu consegui colher, né? E aí eu quero trabalhar o conceito de burocracia a partir do Max Weber, que é uma abordagem científico-social, né? E política, às vezes num certo sentido econômica, mas aqui mais sociológica e política, com fulcro em uma base empírica antropológica de um trabalho etnográfico que eu venho praticando, né, como participante observador, porque eu estou realizando um estágio e nesse estágio eu tenho que lidar com serventias dos fóruns, e essas serventias elas seguem algumas regras, né? Por exemplo, você faz uma petição e essa petição ela precisa ser lida pelo juiz, né? O juiz precisa saber o que você está pedindo, o que você está fazendo ali, o que você está peticionando dentro do processo. E ele vai saber disso como? Quando o processo entra em conclusão, que vai para o gabinete dele para ser apreciada as petições de qualquer uma das partes. Mas muitas das vezes você faz a petição fica lá 10 dias e não vai para o gabinete do juiz. Então você tem que fazer um balcão virtual, você vai falar com um funcionário da serventia, né? Muitas vezes um estagiário também. E aí você pede para que entre em conclusão, a pessoa te responde que vai entrar na ordem cronológica. Que ordem é essa? Da onde vem essa ordem? Né? Eu já cheguei a questionar, mas vem cá, aqui para eu entrar no balcão tem uma ordem, eu vejo, mas cadê a transparência? A transparência é um princípio da administração pública, né? E esse princípio da administração pública, da transparência, tem a ver com a burocracia, porque é a burocracia que cria princípios para que a administração pública possa funcionar enquanto sistema, né? E aí, ó, a palavra burocracia carrega em si um significado complexo e multifacetado, moldado por sua rica história e etimologia. Etimologia. Origem. A palavra burocracia é um híbrido de duas origens distintas. Francês, bureau, que significa escritório, e grego, kratos, poder, governo. Um significado literal seria poder do escritório. Vamos desvendar os prefixos e sufixos aqui, ó. Bureau remete ao local físico de trabalho, à esfera administrativa onde se processam documentos e decisões. Cracia indica o poder, o domínio, a autoridade inerentes a esse sistema administrativo. Nascimento e pioneiros. Segundo
aqui pesquisa nos sites de busca, né, com a elaboração de um texto para apresentar essa busca, a gente tem aqui, ó, Nascimento e Pioneiros. No século XVII, o termo burocracia surge na França, né, inicialmente com uma conotação neutra, descrevendo a estrutura administrativa do Estado. No século XVIII, na Alemanha, o termo ganha um tom mais crítico, associado à rigidez, impessoalidade e ineficiência do sistema. No século XVIII, já na Alemanha, né? Os alemães, como sempre, a austeridade planetária, né? Aí aqui Max Weber. No início do século XX, o sociólogo alemão Max Weber se torna a figura central na análise da burocracia. Em sua obra monumental, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, Weber define a burocracia como um tipo ideal de organização social caracterizado por, né? Aí aqui, por quê? Porque tem essa explicação etimológica, né? Mas o Weber ele destrincha a palavra para tentar demonstrar como é o sistema burocrático. O que é um sistema burocrático? Que não é só um poder do escritório. Para esse poder do escritório ser efetivo, ele precisa de outras características que o compõem e forme um sistema que ele possa ser exercido. Essa burocracia, o poder do escritório, para ser exercido, ele precisa ter essas características que são pedaços de um sistema, né? E aí uma das características é racionalidade. A burocracia ela tem regras e normas impessoais e objetivas que norteiam as ações. Outra característica é a hierarquia. Uma cadeia de comando clara e definida distribui autoridade e responsabilidades. A terceira característica que ele, né, descreve na sua obra: profissionalização. Funcionários são selecionados e treinados com base em critérios técnicos e meritocráticos. Vamos lá? Quarta, impessoalidade. As decisões são tomadas de forma neutra e imparcial, seguindo as regras e normas, e não por favoritismos ou interesses pessoais. Eficiência. Busca-se a otimização dos processos e a máxima produtividade. Nós estamos no século XXI, na segunda década do século XXI. Weber escreve isso nas primeiras décadas do século XX, então um século atrás. E ele era alemão, né? Como a gente já viu aqui, a própria Alemanha já descreve o conceito quando ele vai se desenvolvendo na Alemanha, antes do Weber falar disso. No século XVIII, os alemães já falavam que a burocracia era algo ineficiente, etc. Mas o Weber tenta trazer um caráter científico, porque a gente não pode confundir o que o Weber está descrevendo, do que ele entende cientificamente do que é a burocracia, com o que a gente com o que a gente vê e tem como conceito, que aí vira um preconceito nosso, do que é a burocracia. Porque quando a gente pensa na burocracia, a gente pensa no funcionário público que não solta um documento, um médico, a fila para tirar a identidade, né? E não é exatamente isso que ele está chamando burocracia, né? Isso que nós estamos falando é burocracia, certo? Essa ineficiência, a burocracia tem muitas burocracias que são ineficientes, mas burocracia não é necessariamente o sinônimo de ineficiência. Burocracia é um sistema, né,
que faz com que haja um domínio de poder por pessoas que trabalham em escritórios, né? E para que isso aconteça, é necessário que esse sistema tenha algumas características, e elas estão aqui descritas: racionalidade, hierarquia, profissionalização, impessoalidade e eficiência. Esse é o tipo ideal de burocracia estudado por Weber, né? Outros pioneiros que falaram sobre o assunto aqui, nas pesquisas são descritos aqui, ó. Karl Marx analisou a burocracia como um instrumento de dominação da classe dominante sobre a classe trabalhadora, né? Quem está nos escritórios, né? Com o poder nos escritórios, quem está na burocracia, no poder dos escritórios, os políticos, os deputados, né? Eles trabalham aonde? Eles exercem o quê? Né? Então aqui o Marx fala que burocracia como um instrumento de dominação da classe dominante sobre a classe trabalhadora. É uma outra visão, que é diferente da visão do Max Weber. Michel Foucault abordou a burocracia como um mecanismo de controle social e disciplinarização do indivíduo, né? Aí aqui é a evolução do conceito, ó. No século XX, a burocracia se torna um tema central na sociologia, ciência política e administração pública. Atualmente se discute o papel da burocracia na sociedade moderna, seus benefícios e desafios como eficiência e efetividade. A burocracia realmente garante a boa gestão pública e a prestação de serviços de qualidade? Impessoalidade e rigidez. A burocracia impede a flexibilidade e a adaptação às necessidades dos cidadãos. Mas tem aquele lado também, né? Se fica muito voltado ali pro cidadão, vira aquele jeitinho do vereador que dá o exame na frente do outro pro amigo, né? Então, são desafios. Excesso de regras e normas. A burocracia gera lentidão, ineficiência e entraves à inovação. Ela impede, né? Você vai fazer uma obra, você tem que abrir um processo administrativo para ter uma licitação. Eu tive a oportunidade de participar de um processo licitatório, né? E eu tive que ficar parado durante pelo menos 1h30, assinando folha por folha de todas as propostas que estavam ali no certame. E todos assinaram a folha da proposta que eu levei. A burocracia gera lentidão, ineficiência e entraves à inovação? Eu tive essa experiência empírica etnográfica, né? Mas isso é um outro ponto aqui. Como garantir que accountability, né, que é um dos desafios também. Como garantir que os burocratas sejam responsáveis por seus atos e que a burocracia não se torne um instrumento de opressão? Porque os burocratas se tornem responsáveis pelos seus atos. Quantos políticos aí foram presos, mostraram um dinheiro, depois saíram, e aí tem decisão que manda devolver dinheiro? A gente fica vendo essas coisas assim, né? Então, será que a burocracia ela realmente garante que os burocratas sejam responsáveis pelos seus atos? Tanto os bons, tanto os ruins. E a burocracia ela pode se tornar um instrumento de opressão, né? Um prefeito que não gosta de um dono de supermercado que é amigo do oponente pode mandar a vigilância sanitária inventar alguma coisa lá, né? Então, assim, a burocracia se torna um instrumento de opressão. Então, assim, para encerrar aqui essa parte, esse pedaço, a gente volta a falar disso aí de outras maneiras. A burocracia é um tema complexo, né? Tem uma história interessante e compreender
a sua etimologia, origens e características por um olhar mais voltado pela doutrina do Max Weber, é fundamental para analisar criticamente seu papel na sociedade moderna e buscar soluções para seus desafios, né? Então, assim, hoje é a experiência que fizemos. Obrigado. Deixa seu like, sua curtida, seu comentário, o que você acha, o que você não acha. Se você gostou, se você não gostou, eu quero saber se você não gostou também. Quero que você também, por favor, deixe sugestões, dicas sobre o que mais nós podemos falar. Eu quero saber o que você pensa sobre isso tudo aí, tá? Um abraço, até a próxima.